entre o Deodoro e o Floriano. Criou o Tribunal de Contas, criou o concurso público, para ir criando o Estado brasileiro. Além disso, você cria as instituições democráticas. O Brasil, nesse parâmetro, apesar de ter vivido muito tempo com regimes autoritários, com ditaduras, é um dos países que tem um parlamento aberto e funcionando, bem ou mal, com maiores ou menores restrições, há mais tempo no mundo. O Brasil tem essas instituições. As câmaras municipais são instituições da época do Império, da colônia, aliás, da época da colônia. Essas instituições tiveram um papel importante. Os manifestos pela abolição da escravidão, os manifestos pela proclamação da República surgiram das câmaras municipais, que era o poder democrático que tinha, porque os governantes eram nomeados pelo Império, pelo Império Colonial, por Portugal, Lisboa nomeava, mas as câmaras municipais eram eleitas. Tanto é que havia muito conflito entre os governos centrais e as câmaras municipais, como houve em São Paulo, por exemplo, que sempre foi aqui, a nossa capital, uma cidade, desse ponto de vista, rebelde. Elegiu os seus vereadores e eles entravam em conflito com o poder de Lisboa. E viemos consolidando esse projeto. Hoje nós vivemos num mundo onde a independência das nações sofre a pressão e a limitação de poderes imperiais muito fortes. Então, aqui eram golpes de Estado, o Brasil foi visto por golpe de Estado, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, golpes de Estado para retirar governos legítimos que contrariavam o interesse de países fortes. Aqui reduziu-se o número de golpes e de operações militares para derrubar governos, mas isso continua acontecendo. Derruba governo no Afeganistão, derruba governo no Iraque, derruba governo na Líbia. Tem operações militares. A OTAN derruba governos como na Iugoslávia. E com o fim da União Soviética, essa capacidade de uma potência determinar o destino de países independentes, isso exacerbou-se. O Brasil é um país que tem muita importância no mundo, não só pelo seu território, pela sua população, pelo seu nível de desenvolvimento, pela sua influência geopolítica numa área importante. Ele faz fronteira com 10 países diferentes, inclusive com um europeu, faz fronteira com a França, porque a Guiana Francesa é um território francês. O Uruguai não tem fronteira com a Guiana, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Bolívia, com o Suriname, com a Guiana Francesa ou a inglesa. Mas nós temos responsabilidade. Nós somos uma coisa importante para o mundo, que é o minério e o alimento. Nós somos uma das duas grandes fronteiras mineral e de alimentos do planeta. Tem mais terra, tem mais fronteira mineral na Europa nem na América, nem na Ásia. Está tudo já concebido, controlado. Fronteira mineral tem na África e no Brasil. Eu perguntei uma vez, estava num hotel em Manaus, tarde da noite, fumava um cigarrinho naquela época, desci para o hotel para fumar um negócio com o cigarro. O cidadão abordou, o senhor é deputado, tudo bem. Aí começamos a conversar sobre demarcação de terra indígena. E ele se apresentou como um homem que tinha sido executivo de uma mineradora europeia. Eu digo, por que vocês financiam tanto essas ONGs de terras indígenas? Ele disse, porque a fronteira mineral na África é muito difícil. Você vai arranjar uma concessão, você tem que armar um exército, derrubar um governo, manter o governo,
Tudo isso está no custo de você arranjar uma concessão. Precária, porque daqui a pouco outra tribo se organiza, financiada por outro governo, por outra mineradora, e derruba o seu, e você está ali de forma muito estável. Isso eleva o custo da produção final do minério. Você tem que armar exército, tem que comprar água, tem que custear, tudo isso é muito caro. E vocês no Brasil querem entrar nesse mercado sem esse custo. É melhor que esses minérios adormeçam aí debaixo das terras agrícolas, e daqui a 50 anos a gente discute o que fazer. Foi assim que ele me respondeu. Agora, assumiu a FAO, que é o órgão da ONU que trata da alimentação, companheiro aqui nosso do Brasil, do PT, foi secretário desse ministério. Graziano, quando foi candidato, defendeu que se abrisse 400 milhões de hectares para a produção de alimentos na África. Naquela savana africana, que é a vegetação típica do nosso cerrado aqui no Brasil. Se ele não fizesse essa proposta, os africanos não votariam no Graziano para o presidente da FAO. Eles precisam disso. Abrir áreas para produzir alimentos. Aqui no Brasil, nós fechamos a nossa fronteira agrícola com o Código Florestal. Já estava fechado e permaneceu fechado. Nós resolvemos a legalização da área já ocupada, já em atividade, porque nem isso essas ONGs queriam. Elas queriam manter a fronteira agrícola fechada e recuperar da área ocupada para a produção uma parte para reflorestar. Só aqui no estado de São Paulo nós teríamos que ceder 3 milhões e 400 mil hectares, onde tem fruta, aqui nessa região de Jundiaí, onde tem soja, onde tem cana, onde tem capim, onde tem milho, onde tem laranja, tudo isso seria arrancado para você plantar vegetação nativa de volta. Isso nós conseguimos resolver. A fronteira agrícola fechada vai nos trazer consequências graves. Por quê? Porque na agropecuária, a pecuária sempre vai na frente, abre, a agricultura, que é mais rentável, vai atrás, a pecuária procura outra área. Está havendo uma ocupação de área de pecuária na fronteira agrícola, que está sendo substituída por cana, por soja, por milho. A pecuária não vai ter mais área de expansão. Portanto, o preço da carne, do churrasquinho da laje, certo, vai começar a sentir os efeitos. Em democracia, além do direito de votar, prefeito, deputado, vereador, presidente da República, o direito de comer carne também é democracia. Os pobres comiam peixe seco, essa era a proteína do pobre. Há 40 anos era essa, peixe salgado, seco. Certo? Tinha uma na feira de soda que a gente chamava de dobradiça, porque você abria o peixe, conforme o cheiro você comprava ou não. Fechava de volta e devolvia. Não é isso ali. A piscirica, que era um camarãozinho desse tamanho, a manchurra, que era outro peixinho, essa era a proteína. A carne é coisa recente. A galinha também. Barão de Cararé dizia nos anos 30 e 40 que quando o pobre comia galinha, um dos dois estava doente. Como é que a galinha ficou barata? Por causa da soja e do milho. Foi a ração que barateou. Tem como você produzir em larga escala, criando no quintal. Ou você cria em larga escala, ou não chega esse frango mais barato no prato do povo. Pois bem, por que é que eu estou dizendo isso? Porque acho que tudo isso é parte da luta pela soberania do país. A soberania, para você decidir o seu destino, você tem que ter algum recurso e tem que ter alguma força. Família que precisa pedir comida na casa do vizinho. Qual é a autoridade que tem um pai de família? Chega em casa, o menino, a mulher olha para ele e diz: e aí, cadê a feira? Ele diz: vamos ver se o vizinho arruma. A feira do país tem que ser arrumada por nós mesmos. O Brasil tem que produzir a comida para alimentar o nosso povo. Isso é uma batalha importante.
tem que ter forças armadas capazes de defender o país.